Olá, como vai? Começando aqui mais uma aula da EBD, um cenário um pouquinho diferente, mas ainda na minha casa. Estamos ainda em pandemia, isolamento social, mas eu creio que em breve a gente vai poder compartilhar, estar juntos também no templo, ter uma comunhão também no templo. Nas últimas aulas, no mês de maio, nós tivemos 5 aulas sobre um estudo sobre oração, sobre uma vida de oração. Se você não assistiu, eu te convido a você ir lá, procura esse vídeo aqui no nosso canal, que você vai ser edificado com essas aulas para melhorar a sua vida de oração. E por que esse cenário diferente? Por que esse jeito diferente? Bom, nós vamos começar uma série nova de estudos. Mas antes, se você está assistindo esse vídeo e não é inscrito no nosso canal, se inscreva, dê o seu joinha, dê o seu like aqui, porque isso é muito importante para a gente conseguir melhorar a qualidade dos vídeos, melhorar a qualidade do conteúdo que chega até você também aqui por esse canal. E nós vamos começar uma série de estudos e em um formato diferente. Uma aula que eu desejo ser um pouco mais leve, um pouco mais curta e um pouco mais descontraída também para você. Então, deixa seu comentário aqui embaixo, se você está gostando, se você está gostando do nosso conteúdo, comente, deixa aqui embaixo esse comentário, isso é muito importante para a gente entender o nosso jeito de fazer e trazer um conteúdo sempre de qualidade e prazeroso para você, por que não? Então deixe seu comentário se você gosta desse formato, se você gostou desse jeito da aula, se você prefere o jeito da aula anterior, deixa aqui o seu comentário que vai ser muito bom para a gente saber o que você está pensando a respeito dessas aulas. E por que a gente quer um formato um pouco mais leve, um pouco mais descontraído? Porque os assuntos que nós vamos falar são um pouquinho polêmicos, mas calma, nem tanto assim. Na verdade, um grupo de irmãos, eu inclusive, alguns anos atrás, preparou algumas apostilas, alguns estudos sobre algumas linhas teológicas que, dependendo da denominação, são diferentes, têm algumas divergências. Não que uma esteja certa e outra esteja errada, mas é importante que você saiba qual é a posição nossa, da nossa igreja, a Igreja Batista Nova Jerusalém, Rio das Ostras, sobre alguns temas importantes dentro da Bíblia, como a gente entende esses temas dentro do contexto bíblico, dentro do que a Bíblia nos ensina. Então, hoje a nossa aula será sobre salvação e algumas perguntas bem interessantes. Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que está salvo? Qual a prova que você tem que você está salvo? E a salvação se perde? Fica comigo que você vai entender um pouquinho mais, nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto e esse seria um momento certo para colocar uma vinheta, hein, da EBD surgindo ali, alguma coisa e tal, uma música. Seria bacana ter isso, né? A gente chega lá um dia. Um dia a gente chega lá. Bom, vamos falar de salvação. Salvação em Cristo Jesus. Como que a gente entende a salvação e responder essas perguntas? Teve uma vez aqui no pequeno grupo, aqui na minha casa, que uma moça recém-chegada de uma outra religião, vindo de uma outra cidade, nova na cidade, vindo de uma outra religião, ela me fez a seguinte pergunta: Tadeu, como eu sei que eu estou salva? Como eu tenho certeza que eu estou salva? Que provas eu tenho que eu estou salva? Uma pergunta bem difícil e que às vezes é muito difícil para a gente responder alguém assim. Bom, a primeira coisa que eu falei para ela é que se você tem dúvida da sua salvação, nós precisamos rever alguns conceitos, porque talvez você não esteja salvo. Não podemos ter dúvida da nossa salvação. Nós precisamos crer e saber que estamos salvos em Cristo Jesus. A Bíblia começa falando algo assim, lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 9 a 10. Se com a boca confessarmos que Jesus é o Senhor, que Jesus é Senhor, e no coração crermos que Ele ressuscitou dos mortos para nos salvar, então estamos salvos. Porque com a boca confessamos para a justiça e com o coração cremos para a salvação. Isso representa aquele momento em que nós aceitamos a Jesus. Declaramos com nossa boca que aceitamos que Jesus é o nosso Salvador, nosso Senhor, e cremos em nosso coração de que Ele realmente ressuscitou dos mortos. Por que precisamos crer com o nosso coração? Isso é uma fé. A fé de que Ele ressuscitou.
Ninguém aqui andou com Jesus enquanto ele esteve vivo e ninguém andou com Jesus depois que ele ressuscitou. Precisamos ter fé no relato dos apóstolos. Precisamos crer no nosso coração com aquilo que foi deixado para nós através da Bíblia. Isso vai nos dar a salvação. Então vem a pergunta: poxa, se eu creio em Jesus Cristo, creio que Ele me salvou, creio que Ele ressuscitou dos mortos, eu estou salvo? A resposta é sim. Se você vê lá em João, no capítulo 3, versículo 16, você vai ver porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Primeiro vamos pensar então como que nós conquistamos essa salvação. Lá em Efésios, no capítulo 2, versículos 8 e 9, eu tenho a minha cola ali, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Primeiro precisamos deixar claro que nosso entendimento é que não há bem, não há obra, não há nada que nós possamos fazer para conquistar a salvação. Isso é graça, é dom de Deus, vem de Deus para nós. A partir do momento em que cremos em Jesus Cristo, Ele nos dá acesso à salvação. João, no capítulo 1, o Evangelho de João, vai falar que aquele que crê em Jesus Cristo foi dado o direito de ser chamado Filho de Deus. Então, a primeira coisa que nós cremos é que a salvação é um dom de Deus, é de graça, é a graça de Deus para aquele que crê em Jesus Cristo. João 3,16, todo aquele que nele crê seja salvo e não pereça. Bom, mas aqui em João 3,16 também há algo importante. Esse texto está no final de uma longa explicação que Jesus está dando para um homem chamado Nicodemos, que começa lá no versículo 1 do capítulo 3. E ele vai falar para Nicodemos, não temos a pergunta do Nicodemos, mas podemos inferir que ele havia feito alguns questionamentos a Jesus, talvez até como essa moça fez para mim. E ele questionou Jesus e a resposta que Jesus dá é: para que você possa ver o reino de Deus, é necessário que você nasça de novo. É necessário um novo nascimento. Nicodemos até faz o questionamento: poxa, como pode um homem já velho voltar ao ventre da sua mãe e nascer de novo? Jesus até dá uma resposta irônica: você, Nicodemos, mestre em Israel, não entende essas coisas? Jesus vai explicar que o novo nascimento, nascer de novo, é preciso nascer da água e do Espírito. Da água como arrependimento e do Espírito como tendo recebido a salvação. E aí ele vai continuar e vai terminar essa explicação lá em João 3, 17 e 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então a gente vê que crer em Jesus Cristo, a fé em Jesus Cristo, nos conduz à salvação, nos dá a salvação, nos garante a salvação. E quem não crê em Jesus Cristo já está condenado. Então aqui há também uma separação do que a gente entende por salvação. Havia, principalmente na década de 90, mas ainda está presente por nós, uma doutrina que diz que é a salvação universal, que todas as pessoas serão salvas, que todos, porque Deus é bom, Jesus Cristo morreu pelo pecado de todos, todos serão salvos. A gente está lendo que não é bem assim, não é assim que a gente entende como Igreja Batista Nova Jerusalém. Nós entendemos que, infelizmente, algumas pessoas serão condenadas porque não creem em Jesus. Porém, a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Lá em Timóteo, no 1 Timóteo, no capítulo 4, nós vamos ler isso. A vontade de Deus é que todos se salvem. Mas, infelizmente, muitas pessoas, por não crerem em Jesus Cristo, serão condenados. Receberão a condenação justamente porque não creem no Filho de Deus. Então, quando a gente lê esses textos,
a gente entende que para sermos salvos, a confirmação da nossa salvação é crer em Jesus Cristo. Mas também ela me fez essa pergunta: que provas eu tenho de que eu estou salvo? É claro, através da Bíblia, a gente entende que existem algumas confirmações, algumas formas de comprovar de que estamos salvos. O primeiro dessas provas é o arrependimento. O arrependimento que gera obediência a Deus. Um arrependimento genuíno, um arrependimento que provoca uma mudança de vida, um arrependimento que provoca o abandono da prática do pecado e uma consequente mudança de vida. Isso é o nascer de novo. Paulo vai dizer que aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura, eis que tudo se faz novo. Estamos começando de novo. Tudo é novo. Nós temos uma nova identidade em Jesus a partir desse momento em que realmente cremos em nosso coração de que Ele ressuscitou dos mortos e que o seu sangue foi para nos salvar. Essa mudança de vida é uma comprovação externa daquilo que recebemos internamente. É como se a minha nova vida, agora buscando uma santificação, buscando uma santidade, abandonando cada vez mais o pecado que antes eu praticava, é uma comprovação externa daquilo que eu recebi internamente. Também vemos como comprovação de uma salvação que recebemos, a Bíblia vai nos falar sobre a perseverança perante algumas adversidades. Quando enfrentamos as adversidades de maneira diferente, porque temos a salvação. A nossa vida tem menos valor do que teria sem a salvação. Muitas pessoas se agarram a essa vida e têm um jeito diferente de viver, enquanto nós, sabendo para onde iremos, sabendo que estamos salvos, temos uma perseverança, uma maneira diferente de encarar as adversidades, inclusive o coronavírus que estamos vendo e vivendo nesses dias. E também a prática de boas obras, de boas ações, de bondade, a prática do amor ao próximo. Isso é uma comprovação de que recebemos a salvação internamente. Uma comprovação externa, uma prova externa que recebemos a salvação em Jesus, que recebemos uma nova vida, que morremos para nós mesmos e renascemos com Jesus. É claro que vale falar aqui que essa prática das boas obras não é algo que vem para gerar a salvação, é o contrário. É justamente porque somos salvos, recebemos o Espírito Santo, é que conseguimos praticar essas obras. A gente vai ler lá em Romanos, no capítulo 8, versículos 5 a 8. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então, uma nova vida é nascer de novo da água e do Espírito. É passar a ter o Espírito Santo habitando em nós. E agora nós podemos praticar obras boas. Porque enquanto estamos na carne, a carne só consegue praticar obras más, a carne só consegue praticar maldade. Mas o Espírito que habita em nós permite com que a gente pratique boas obras, boas ações. Isso é uma evidência externa da salvação que nós recebemos internamente. Então temos a certeza da salvação quando cremos de verdade, genuinamente, nos arrependemos genuinamente e abandonamos o pecado. E aí o Espírito Santo habita em nós e começamos a praticar obras boas porque temos a salvação. Abandono da prática do pecado é uma mudança completa de vida, é uma maneira diferente de pensar, uma maneira diferente de viver a vida que você vive aqui nesta terra. Isso é abandonar a prática do pecado, isso é o arrependimento.
É claro que entendemos e que, uma vez que aceitamos Jesus e declaramos Jesus como Senhor, não é na mesma hora em que essa mudança irá acontecer. Eu costumo dizer e lembrar do meu tempo de conversão, e eu me converti aqui na Igreja Batista Nova Jerusalém, fui batizado aqui na Igreja Batista Nova Jerusalém, me converti num culto de quarta-feira, um culto que existia alguns anos atrás, alguns não, há uns bons anos atrás, existia na quarta-feira. Eu me converti nesse culto e no sábado seguinte, ou seja, alguns poucos dias depois, eu estava num churrasco com os mesmos amigos, fazendo as mesmas coisas que eu fazia. Não é como trocar de roupa, agora eu aceitei Jesus e eu ganhei uma roupa nova e eu não vou mais praticar o pecado. Isso é um processo. A santificação é algo que a gente busca gradativamente. A diferença é que quando eu estava naquele churrasco, havia, apesar da minha consciência dizer, são os meus amigos, são as pessoas que eu conheço, é algo que eu já faço normalmente, internamente, o Espírito Santo que estava habitando em mim era como se estivesse dizendo cada vez mais, você não pertence a esse lugar não é para você, aqui não é para você. Isso provocou mudanças graduais na minha vida, até que eu pude ter novos jeitos, novas amizades e novas maneiras de viver, porque fui gradativamente buscando a santificação. Um arrependimento genuíno é marcado justamente pela busca da santificação. É o abandono gradual e gradativo do pecado. Buscamos a santificação. Eu costumo também dizer que a santificação é algo que a gente não vai conseguir alcançar. É como a gente está correndo numa esteira. E essa esteira é uma esteira especial que quanto mais você corre, mais rápido ela rola. E você está tentando alcançar o que está do outro lado da esteira, você está tentando pegar aquilo lá. E você corre, e você não consegue alcançar. Só teve um ser humano que foi santo. Esse ser humano foi Jesus Cristo enquanto esteve aqui na terra. Ele foi 100% homem e permaneceu santo. Eu e você, contudo, ainda vamos praticar pecado. Mas isso não quer dizer, porque não conseguiremos alcançar a plena santificação de Jesus, não significa que temos que parar de correr. A conversão genuína, o arrependimento genuíno é marcado por uma busca constante pela santificação, pelo sermos santos e abandonarmos o pecado. Bom, e aí resta a pergunta: se experimentamos a salvação e somos salvos porque cremos em Cristo Jesus, a salvação se perde? Esse é um assunto que muitas vezes vem à tona em rodas de conversas entre os evangélicos e muitas vezes os não evangélicos vêm nos questionar, vêm aqueles não cristãos querer questionar a nossa fé a respeito disso, e é muito importante que você entenda sobre o que nós temos de entendimento sobre esse assunto. Bom, a Igreja Batista Nova Jerusalém é parte da Convenção Batista Nacional. Nós seguimos a doutrina, a teologia que a Convenção Batista Nacional nos ensina e nós cremos verdadeiramente nisso. Para respondermos essa pergunta, se a salvação se perde, primeiro temos que analisar o seguinte: imagina uma pessoa que não experimentou um arrependimento genuíno. Muitas pessoas passam por isso. Elas apresentam uma emoção e por isso se convertem. Elas são atraídas pela mensagem bonita e a maneira honrada de viver do Evangelho, mas elas não experimentaram verdadeiramente a conversão. Muitos, inclusive, vão viver uma vida inteira dentro da igreja sem ter experimentado uma salvação verdadeira, sem ter de fato entregado a sua vida para Jesus, ter morrido para si mesmo para renascer com Cristo. Precisamos aqui separar, porque uma entrega parcial não é possível. A Bíblia vai falar lá em Apocalipse, no capítulo 3, Jesus dando uma carta à igreja de Laodiceia, versículos 16 e 17, e porque eles eram mornos, nem quente, nem frio, justamente por serem mornos, ou seja, serem em parte, Jesus iria vomitá-los de sua boca.
Jesus vai falar sobre isso quando vai dizer que um reino dividido em si mesmo não subsiste. Um reino dividido em si mesmo não para de pé. Jesus vai falar que a pessoa não pode servir a dois senhores. Então é preciso uma entrega completa. Não podemos entregar parcialmente a nossa vida a Jesus. Então, uma pessoa que não experimentou uma conversão verdadeira, uma conversão genuína, além de não apresentar a comprovação externa da conversão, que é essa que nós falamos agora, ele tem uma certa dificuldade de abandonar o pecado. Essa pessoa não consegue se livrar da prática do pecado que vem acompanhando ela, mesmo depois de ter se convertido. Essa pessoa tem dificuldade de obedecer a Deus. É um constante questionamento sobre a maneira de Deus agir. Essa pessoa normalmente apresenta-se uma hipócrita, apresenta uma hipocrisia muito grande. O que é isso? O que é essa hipocrisia? Essa pessoa, ela fala aquilo que não vive, ela tenta impor algo que não vive. Essa pessoa, por exemplo, está presa à religião, é uma pessoa religiosa. Uma pessoa que não experimentou a conversão genuína, ela está muito presa a doutrinas e detalhes e ritos dentro da religião que não necessariamente são aquilo que Jesus nos chamou para fazer. Essa pessoa, ela também apresenta uma falta de perdão. Sinto dizer, mas uma pessoa que não consegue perdoar é porque não experimentou o verdadeiro perdão em sua vida. Jesus usa uma parábola para explicar sobre isso, a parábola do credor incompassivo, lá em Mateus 18, 23 a 35. Um credor que recebeu um perdão tão grande de seu patrão, mas não conseguiu perdoar uma dívida tão pequena. O perdão só é possível àquele que já experimentou o perdão. Não precisamos perdoar para ser salvos, mas é o contrário, justamente porque somos salvos, entendemos que nosso pecado foi perdoado, nós conseguimos perdoar qualquer outra pessoa que tenha nos ofendido. Se alguém pensa que a ofensa é muito grande, não pode receber o perdão, não consegue liberar o perdão, é porque não consegue entender o tamanho do pecado que está nele, que foi perdoado por Deus através do ato de Jesus. Então, uma pessoa que não experimentou a conversão genuína, que apresenta essas questões, essas formas externas de demonstrar que não realmente entregou a sua vida para Jesus, que não teve um novo nascimento e que não experimentou uma conversão verdadeira, essa pessoa consegue perder a salvação? A resposta é não, porque ela não consegue perder aquilo que não teve. Uma pessoa que não teve uma conversão verdadeira em Jesus, ela não tem a salvação, portanto, ela não perde. Mas também vamos colocar ao contrário, uma pessoa que apresentou um arrependimento verdadeiro, apresentou uma conversão genuína, uma entrega completa de vida a Jesus, entendeu o seu pecado e se arrependeu dele, se arrepende dos seus pecados, e toda vez que comete algum pecado, ele se arrepende daquilo. Essa pessoa experimentou o perdão de Jesus, entendeu o perdão de Jesus, e na vida dela a comprovação do fruto do Espírito, que é Gálatas 5, 22 e 25, está na minha cola aqui. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Uma pessoa que consegue evidenciar e crescer gradativamente nos frutos do Espírito é uma pessoa que experimentou uma conversão genuína, experimentou algo verdadeiro. Essa pessoa que experimentou o perdão, que experimentou a salvação, que experimentou verdadeiramente um novo nascimento em Cristo, essa pessoa perde a salvação pela prática do pecado? A resposta é também não. Veja o que está escrito em 1 João, no capítulo 1, versículo 9 e 10, no capítulo 2, versículo 1 e 2. É na sequência, está quebrado pelo capítulo, mas é um único texto que você precisa entender.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Uma pessoa que, mesmo que tenha experimentado uma conversão genuína, tenha experimentado o arrependimento, ainda assim não está livre do pecado. Porém, nosso pecado ele foi limpo, ele foi lavado por Jesus, um sangue precioso. E não foi um pecado que nós cometemos e estamos cometendo atualmente, mas também qualquer pecado que vamos cometer futuramente já está pago. O preço foi pago por Jesus Cristo. Assim como não há nenhuma obra que nós possamos fazer, nenhuma ação física nossa que possamos fazer para herdar a salvação, também não há nenhuma obra nossa que faça nos perder a salvação. Contudo, e aqui entra a parte mais importante, isso não é desculpa para que o cristão viva em pecado. Pelo contrário, é muito mais pesado, uma vez que conhecemos a Jesus, venhamos a cometer o pecado. Porém, um pecado que nós cometemos conhecendo a Jesus, ele vai sempre trazer um arrependimento. Nós cometeremos o pecado, o Espírito Santo que habita em nós irá revelar esse pecado. Esse pecado nós devemos pedir perdão a Deus, confessar e nos arrepender e nos converter e não praticarmos novamente esse pecado. É um pecado que devemos abandonar porque estamos em Cristo Jesus. É muito mais pesado, conhecendo a Jesus, cometemos esse pecado. Olha só o que Pedro escreve em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 20 a 22. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor Jesus e Salvador Jesus Cristo, ou seja, se temos experimentado a salvação, temos experimentado a conversão e a comunhão com Jesus Cristo, encontram-se novamente nela enredados e por elas dominados, ou seja, pelas contaminações do mundo, encontra-se novamente enredados e dominados pelas contaminações do mundo, então estão, na verdade, em pior estado do que no princípio. Uma vez tendo conhecido Jesus, teria sido melhor, Pedro escrevendo ainda, teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça do que, depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão voltou ao seu vômito, e ainda, a porca lavada voltou a revolver-se na lama. É muito pesado. Aquele que já experimentou a Jesus Cristo, aquele que já experimentou o arrependimento, aquele que já experimentou a salvação, ele não quer voltar a ser enredado e contaminado de novo pelo mundo. Há um arrependimento genuíno que vai nos afastar sempre do pecado, que vai trazer sempre um arrependimento por eventuais pecados que sejam cometidos. Isso é alguém que experimentou a salvação e essa salvação não vai se perder. Essa salvação vai estar com ele, porque ele vai sempre buscar a santificação em Jesus Cristo, a santidade da qual ninguém verá a Deus. Se a gente ler lá em Romanos, no capítulo 8, versículos 1 e 2, a gente vai ver que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há por eventuais pecados que sejam cometidos, mas que tenham arrependimento e que tenham crescimento e que tenham a busca da santificação e o abandono desse pecado. Pecados eventuais que possam acontecer devem ser confessados e Jesus
é aquele que é um intermediário, aquele que intermedia por nós perante Deus, para que a gente seja perdoado e que a gente possa ter sempre a salvação. 1 João, olha que está em 1 João, no capítulo 3, de 6 a 9. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Aquele que é nascido de Deus, aquele que é nascido de novo, não consegue praticar mais o pecado. Não consegue estar na prática do pecado, porque tem um arrependimento genuíno, o arrependimento verdadeiro daquilo que tem feito. Portanto, ele não perde a sua salvação. Enquanto que aquele que não conseguiu experimentar isso e continua na prática do pecado e continua sem arrepender-se daquilo que tem feito e não consegue buscar a salvação, não apresenta obras de justiça, obras de bondade, aqueles que não conseguem apresentar o desenvolvimento do fruto do Espírito em seu coração e na sua vida, talvez, na verdade, ele nunca tenha experimentado a verdadeira salvação. Ele nunca tenha tido a salvação, portanto, não pode perdê-la. É um assunto difícil, é um assunto polêmico, mas eu te convido a estudar sobre isso. E para finalizar, eu queria que você visse essa parábola que está em Mateus, no capítulo 22. E Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete do casamento. Mas eles não lhe deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para um banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarre-lhes as mãos e os pés e lance-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Essa parábola nos revela muito a respeito da salvação. Jesus começa essa parábola dizendo: o reino de Deus é como, ou seja, ele está falando justamente do acesso ao reino de Deus. Ele, como noivo, aquele que preparou o banquete, está tudo pronto, tudo preparado. Nós, como aqueles que foram convidados. Alguns convidados não quiseram ir. Nós entendemos que os primeiros convidados são os judeus, aqueles que primeiro viram Jesus e não aceitaram. Outros convidados que estavam ali também, os servos voltaram para lá, mas eles não quiseram aceitar, e muitas pessoas realmente não vão querer aceitar Jesus, não vão querer aceitar a salvação, não entendem. Outros, porém, que estavam sem esperança, na rua, abandonados, foram convidados para o casamento. Esses somos eu e você, que viemos depois e também fomos convidados para as bodas, nos tornamos parte do corpo de Cristo, nos tornamos parte da noiva do Cordeiro. Estamos sendo convidados
para esse banquete. Mas aí o noivo chega. E ele procura no meio daquele povo, ele encontra alguém que não está com vestes nupciais. As vestes nupciais é a noiva ataviada, a noiva pronta, a noiva sem mancha, sem pecado, uma noiva santificada. As vestes nupciais eu e você devemos estar vestindo no dia que o noivo chegar. Então, independente se você crê ou não, se a salvação se perde ou não se perde, eu te convido a você estar com vestes nupciais, vestes brancas, limpas, sem pecados. Porque sem essas vestes nupciais a gente vê realmente que Jesus não está falando de um casamento qualquer. Porque ele chamou aqueles servos e pegou aquele homem que estava sem as vestes nupciais, amarrou-lhe as mãos e os pés e o lançou fora. Não lançou fora na rua, novamente onde ele estava, mas lançou fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então que eu e você possamos estar com vestes nupciais, buscando a santificação do qual ninguém verá a Deus, buscando sermos santos, buscando entendermos a salvação de maneira plena em nossa vida, nos arrependendo do pecado e abandonando gradativamente e gradualmente a prática de qualquer pecado em nossa vida. Isso é evidência de que eu sou salvo e você é salvo. E uma vez que experimentamos essa salvação, de maneira nenhuma vamos querer estar de novo no lamaçal do pecado. De maneira de novo, nunca vamos querer voltar ao vômito. É isso que Pedro estava ensinando, é isso que João está ensinando, Paulo está ensinando e Jesus está ensinando. É assim que nós entendemos a salvação. Uma vez salvo, que você verdadeiramente experimentou a conversão, um novo nascimento em Cristo, você não perde essa salvação, porque você não troca ela por nada. Que você possa buscar essa salvação de maneira plena, buscar a santificação em sua vida, e uma veste nupciais, esperando o Cordeiro vir nos buscar e nos resgatar. Que o Senhor te abençoe, que você seja abençoado através dessa aula, através desse ensino, e que compartilhe esse vídeo com todo mundo que precisa aprender um pouco mais, com todo mundo que precisa entender sobre a salvação. Se você tiver alguma dúvida, alguma questão, algo que você precisa entender um pouco melhor, coloca aqui no comentário, que terei o prazer de te responder em breve. Não só eu, mas os nossos pastores também estão à disposição para te responder a respeito disso. Te convido a você orar, buscar a Deus, entender a salvação que de graça Ele proporcionou na sua vida, porque você é um servo, um filho de Deus, amado, querido, que foi salvo e resgatado por Jesus Cristo. Deus te abençoe, que você possa experimentar uma semana de vitória na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz.